Por exemplo, eu pergunto para Eloá uma curiosidade, mas tem tudo a ver. Qual é a sua relação com Harry Potter, com o Senhor dos Anéis? Eu cresci com Harry Potter, só que eu me apaixonei por Senhor dos Anéis. É diferente. Eu tenho um amor de criança por Harry Potter, porque eu li todos os livros, eu vi todos os filmes, mas Senhor dos Anéis, ele te abraça, ele aumenta a sua visão, entendeu? De mundo, de fantasia. E você quer viver naquele mundo de Senhor dos Anéis. De Harry Potter, você quer visitar. É diferente. E como é que é a sua relação com essas franquias de super-heróis? Agora está muito desgastado. Não estou conseguindo a The Marvels, que acabou de estrear. Eu não tenho vontade de assistir The Marvels. Entendeu? Não é para mim. Parece que as séries da Disney Plus de Marvel, a única que me pegou realmente foi WandaVision. A mim também. Entendeu? A mim também. Eu acho que é uma das melhores coisas que eles já fizeram da Marvel. Mas, Eloá, a sua relação de cultura pop, audiovisual, ela tá, eu quero dizer cinema, TV, série, ela tá relacionada a franquias, né? Você cresceu vendo franquias, né? Sim. A maneira de você, por exemplo, me impressiona você ter uma posição que é muito parecida com a minha e do Evandro, que é essa coisa da... Peraí, mas eles estão fazendo um negócio que você precisa ter uma bagagem enorme para ver. Se você não viu Clone Wars, se não viu Rebels, se não viu não sei o quê, você se sente meio incompleto ali. E uma pessoa que foi criada já com essa lógica das coisas duram 20 anos, né? Você vê o primeiro capítulo no ano 2000 e vê o último em 2020, Sim. E você também está achando que está muito, né? Então, isso é um problema. Pois é, isso é uma coisa que eu acho que é uma moda da franquia. É uma opinião minha. Quer dizer, não é uma opinião minha que tem uma moda da franquia. Tem uma moda da franquia, ou um trending de franquia. Né? Mas você é de uma geração que, tudo bem, essa é a linguagem que está aí. Eu e Evandro não. Se Shakespeare vivesse hoje em dia, ele teria que escrever não só Hamlet, ele teria que escrever a história do Fortinbras, a história de como Hamlet jovem conheceu Ofélia, né, a história de quando o Claudius e o Hamlet pai eram amigos e como eles ficaram inimigos a ponto do Cláudio querer... É o Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi para poder... Sim. Então, assim, as pessoas não conseguem... Eu, como ator, uma coisa que a gente aprende a gente não precisa para o público dizer que o personagem veio de tal lugar. Como ator, a gente cria esse exercício de criar a história do personagem. Sim. Mas o público, ele compra muito bem a ideia de que o cara já tem 20 anos quando você conhece ele. Você não precisa saber o que ele estava fazendo quando tinha 12. Né? É um retrato, né? Quando a história acaba, você não precisa saber o que ele está fazendo quando ele estiver com 60. Então, assim, por mais que eu consiga compreender que o apreço a um personagem faça com que se tenha curiosidade por você ver o que esse personagem faria, até que ponto isso não está um fanservice assim, meio desproporcional, que está virando coisa de iniciado, vira uma coisa de iniciado. Não, e também, até que ponto isso não diminui o próprio personagem que você gosta tanto? Às vezes isso acontece. E com as pessoas da sua geração, como você observa isso? É horrível. Por quê? Porque tem que ter história de tudo. Tem que ter até a história de como o Han Solo conheceu o Chewbacca. Não preciso disso. Eles são amigos e acabou. E eles estão lá na melhor foto. Pet shop, isso aí. Mas a minha geração é diferente, porque ela quer mais. Ela quer esmiuçar, ela quer pegar, abrir gavetas e descobrir personagens diferentes e formas mirabolantes que eles voltaram à história. E isso me cansa. Sim. Entendeu? E eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, a Eloá estava falando, dessa geração dela que quer esse esmiuçar, né, da história. E eu penso assim, por exemplo, né, nós que fomos adolescentes nos anos 80, né, o Vitor e eu,
nós fomos muito influenciados pelo cinema dos anos 70 e dos anos 60, né? Pelas décadas anteriores que a gente foi vendo depois. Então, por exemplo, eu sou um grande fã de um diretor italiano chamado Sergio Leone, que fazia westerns na Itália melhor, na minha visão, do que os westerns estadunidenses. Um personagem que tem uma trilogia, né? E é uma trilogia não é porque é o mesmo personagem, tá? O personagem aparece com o mesmo nome, entre aspas, que é o Pistoleiro Sem Nome. Então, o personagem não tem nem nome, cara, quanto mais passado. Entendeu? E ele é um personagem diferente em cada um dos 3 filmes, ele não é o mesmo personagem, mas em todos eles ele é o Pistoleiro Sem Nome. Sim. Então, ele era um cara sem nome, sem história, sem nada. Ele simplesmente chega nos lugares e faz as coisas acontecerem. Tá? E não interessa como era aquele lugar antes dele chegar, ninguém quer saber como é que era aquele lugarejo antes da chegada dele, ninguém quer saber qual é o nome dele, ninguém quer saber de onde ele vem, e os filmes são excelentes, assim. Sim. Tá? E aí depois vem a grande obra-prima dele, que era Uma Vez no Oeste, que até mostra o passado do protagonista, mas no finalzinho, na última cena, uma das últimas cenas, né? Então você acompanha aquele cara misterioso o filme inteiro e só vai revelar mesmo qual é o passado dele numa das últimas cenas. Então você tem que aceitar que aquele cara misterioso, ele está ali, você não vai entender, você só vai entender no final quem é ele, e ponto final. E assim, cara, e estragava a experiência? Não estragava a experiência. Isso foi nos anos 60. Mas será que só era possível fazer filme assim naquela época e agora não é mais possível? Eu jogo a pergunta aí. Fazer filmes ou séries, seja lá o que for. Antes da Eloá falar, porque eu vou aumentar a pergunta, porque é para você, eu tenho uma impressão de que essas gerações mais novas, principalmente essas que estão nascendo de 2000 para cá, elas têm uma dificuldade muito grande em lidar com o não sei, com o não tenho controle, com não é meu, né? E tudo bem não ser meu. É uma necessidade gigante de controlar, de se apropriar, de saber. E aí leva para aquela complexidade vazia que a gente falou no episódio da Marvel, né? Você coloca tanto detalhe, tanto easter egg, que é para o clubinho ficar falando, você viu? Eu vi, você não viu. E ficar aquela discussão clubística, mas é uma complexidade que não leva a lugar nenhum, que não tem profundidade, que não vai a lugar nenhum. Então, mas assim, é uma observação, eu não sou dessa geração, então eu jogo para Eloá também. Me dá essa impressão de que tem essa coisa de não saber lidar com o não sei. Eu não posso só saber que o cara está se vingando porque matou o irmão dele lá atrás, fazendo referência ao Sérgio Leone. Eu preciso ver a história do irmão dele com eles crescendo juntos na infância. Eu entendo porque é um problema mesmo. Eu vejo entre os meus colegas, entre os meus amigos, essa necessidade de criar um arquivo sobre o personagem e ter tudo ali. Então, assim, eu acho que por causa da minha criação também, meu pai assistia westerns, assim, sempre. Então, eu cresci com esse negócio, eu não sei quem é. O cara veio, fez alguma coisa na cidade e foi embora. Olha que maneiro. Acabou. E é isso. Então, assim, então eu fico diferente, um grupinho bem diferente, porque a minha geração, vou dar um exemplo de Velozes e Furiosos, é uma franquia enorme, mas para que ir fazendo, juntando personagem de um lado do outro? Eu sei que é a família, beleza, é a família enorme, grande, mas eu não preciso saber a história de todo mundo. Não estou ali para isso. Se eu estou vendo Velozes e Furiosos, estou para esvaziar minha cabeça. Me julguem, tá? O pessoal dos comentários pode me julgar. Mas eu estou ali para esvaziar minha cabeça. Estou ali para ver gente correndo, fazendo doideira com carro. Não quero mais nada disso. Então, assim,
essa necessidade de você entender a história. Assim, eu acho que vem muito da geração que tem série. As séries você acompanha o personagem vários anos. Então, é uma geração que cresceu com séries, não séries procedural, um casinho por semana. Não, é uma série contínua. E isso... Novelão, Game of Thrones, entendeu? 10 anos aí, e The Walking Dead, 12 anos acompanhando. Então, acho que eles transferem essa necessidade de conhecer os personagens para os filmes. E isso mata muito o roteiro, mata muito o andamento de filme, porque acaba que a história em si, que é aquilo que você falou, Vitor, que é o recorte, não acontece. Você passa um ano inteiro com um personagem... Não, um ano não, desculpa. Uma vida inteira com um personagem e tá, é só um cara que tá ali do lado que ele faz alguma coisa em algum momento. Mas, e daí? Eu não quero saber o que é a vida dele toda, eu só quero saber o que ele faz naquele momento. Igual, eu acho que os filmes de Missão Impossível, eles têm uma missão, e eles fazem isso. Você conhece pouco do Ethan Hunt em si. Boa. Né? Você conhece o que ele faz. E é isso que é legal. O que ele é capaz de fazer. Aí, nesse último, que eles colocaram uma história, botaram passado, já deu uma... ficou meio enganchado assim, ficou difícil. A história foi engasgando um pouco, porque não tinha necessidade. Mas aí é o modelo do mercado. Agora tem filmes de 1h30, que agora está popularizando, tá? Porque o pessoal está vendo 2x, aí vê um filme de 1h30 em 2x e acabou, já viu o filme. É mesmo, é isso aí. Aí agora você está explicando, eu achando, não, cara, o que dá na cabeça dessas pessoas, que elas conseguem ver esse filme de 2h40, mas não lê um texto de 1000 palavras, não vê um vídeo de 5 minutos. Agora você explicou, eles não estão vendo. Eles não estão vendo. Exatamente. Não. E assim, até livros que você falou do texto, tem gente que não lê livro, ele lê o diálogo, entendeu? Se o livro não tiver diálogo, ele não lê o livro. Você não tem noção do quanto eu estou chocado. É isso aí. No Twitter eu vejo, porque eu sigo comunidade literária, eu sigo comunidade cinéfila, e é isso aí. É isso que eu estou vendo, entendeu? E é por isso que autores como o James Patterson, que é um cara lá que escreve livro para vender muito, entendeu? O cara, a profissão dele é essa. Então ele tem lá uma série de livros do Dr. Cross, que sempre os títulos têm Cross no meio. Então, praticamente é só diálogo. Viu? Tá? Os parágrafos assim, com descrição de alguma coisa são mínimos. Não. Então, é diálogo. Então, eu percebo que o cara está antenado. Né? Ele está dando a esse público exatamente o que eles querem, diálogo. É isso. E assim, quem não consegue nem... Se vê que o livro não tem diálogo, não vou ler. Pra quê? Não preciso. E assim, e tem gente que faz uma leitura dinâmica, às vezes numa descrição rápida de uma cena e pula pro diálogo. E aí tenta ler o livro em 1 dia e esquece ele em 2. E é assim. Para marcar lá no aplicativo, no Scoob, no Goodreads, que leu o livro. Mas e aí, ficou o livro? Não ficou. É por isso que alunos meus falam, não, professor, eu li esse livro em 2 dias. Aí eu fico pensando assim, caramba, eu levo 1 mês para ler um livro. Os caras... Aí eu pensava na minha inocência, porque eles têm muito tempo livre. Eles estão lendo em 4x. Eles estão lendo em 4x, exatamente. É isso aí.